olá você, telespectador, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a opinião desta terça-feira. Você vai ter análises da conjuntura econômica nacional, da conjuntura econômica sul-americana, pelo Roberto Mohamed e pelo André Roncalha. A gente vai começar conversando justamente sobre essa questão do Brasil inserido na América do Sul como a maior economia disparada, já que os outros países, a América Espanhola se fragmentou, o Brasil é uma economia de uma das 10, 12 maiores do mundo, mas culturalmente atrás e isso se traduzindo, Mohamed, na realidade social inclusive. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André. É que eu falei no programa de terça-feira passada, o brasileiro, principalmente a elite brasileira, não é o brasileiro comum. A elite brasileira tem mania de achar que é o suprassumo da porcaria. E olha com desdém para os nossos vizinhos, como se nós estivéssemos numa situação melhor que a deles. Eu vejo deputados raivosos da oposição, preocupados com o Brasil não pode emprestar dinheiro para a Argentina, não pode... Amigo, o dia que nós tivermos no joelho da educação do povo argentino, da cultura do povo argentino, aí a gente pode pegar e olhar para eles de alguma forma do mesmo nível. É inacreditável como o brasileiro é arrogante e prepotente no sentido de negar, tudo bem, a esquerda exagera, mas negar um fato. A herança portuguesa pesa. Eu disse isso na semana passada. Pode ter muita gente me xingando depois disso, mas a herança portuguesa pesa. Não adianta também a gente acreditar só a um modelo educacional, como bem apontado pelo insubstituível Darcy Ribeiro, na minha opinião, um dos 3 homens que pensaram o Brasil, de forma que, como ninguém. Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e Celso Furtado. Os 3 caras que pensaram esse país. A educação argentina está anos-luz à frente da nossa. Os caras têm um século de educação em período integral. Mas quando a gente olha, o Uruguai tem a população do Rio Grande do Sul, menor ainda. A população do Uruguai é menor que a do Rio Grande do Sul. Será que é só essa a explicação? Quando você anda em Montevidéu, você não vê um morador de rua. A educação das pessoas. Em Buenos Aires você tem população de rua? Muito pouco. E até elas são educadas, as pessoas que moram na rua. Como é que a gente pode ser superior a eles? Como é que a gente pode achar que o Brasil tem que olhar com desdém para eles, porque o nosso destino é a Europa? No século XVIII, XVII, a gente era assim. Mas eu acho que já chegou a hora de parar com isso. André, você tem uma visão que na última vez que você fez o programa, a gente falava isso por conta daquela ideia que eu ouvi bobagens ditas pelo Kim Kataguiri, que é um menino inteligente, mas se atropela em querendo ser oposição destemida, o pessoal do Novo, sobre a questão da moeda única e da moeda comum, que são coisas completamente diferentes, e que para a Argentina seria a salvação. Embora um dos candidatos com chances lá na próxima eleição seja um cara que prega a dolarização da economia, esquecendo que ela já aconteceu no tempo do Menem e foi um desastre. Mas você falava aqui aquele dia, na última participação, o quanto a direita brasileira não consegue enxergar que uma Argentina pobre, uma Argentina endividada, é sinônimo de Brasil pobre. Por que as pessoas não conseguem entender essa relação? Bom, primeiro, boa tarde, Roberto, boa tarde, Paulo, é um prazer estar aqui. Eu acho que existem aspectos importantes associados a esses elementos culturais, né? Existem aspectos importantes associados à história dos diferentes países.
E existe isso que você colocou, essa histórica colonização portuguesa, que eu acho que mapeou muito a maneira como a gente enxerga os nossos vizinhos, uma espécie até hoje reclamada de subimperialismo, ou seja, o Brasil ser muito grande, um país dominante na região, tem a maior população, tem a maior economia, isso muitas vezes acaba se traduzindo numa maneira, né, condescendente, arrogante de olhar para os nossos vizinhos sem entender que eles são parte da nossa comunidade. Então, não apenas o Brasil, acho que ao fazer isso, ignora o potencial que nós temos de vender, né, e comercializar produtos de alto conteúdo tecnológico, que são os produtos industriais. Então, você não olha para um vizinho, né, exclusivamente do ponto de vista geopolítico da dominação. Você tem que olhar do ponto de vista de fazer pontes, de construir, né, capacidade de produção, construir capacidade de escala. Então o Brasil, sem a Argentina, não consegue, por exemplo, estruturar uma cadeia produtiva de baterias nessa nova economia, porque a Argentina ela acaba hospedando uma parte importante das reservas de lítio do país, que estão ali divididas com a Argentina, Bolívia e Chile. Então, o Brasil precisa, né, superar, vamos chamar assim, parte das nossas elites pouco ilustradas, né, que não entendem direito a região, precisa superar um pouco esse ranço de ex-colônia e que ao mesmo tempo se via como um império aqui na região, para poder ver o potencial. Porque você colocou muito bem, se um país como a Argentina se dolariza, a gente perde a capacidade de produzir políticas conjuntas, políticas regionais, na área de infraestrutura, na área de óleo e gás, na área, né, de terras raras, na área de lítio para produzir baterias para essa nova frente tecnológica. A gente perde um mercado consumidor importante, porque quem que está ali do lado, louco para entrar? A China. Inclusive nessa situação da Argentina, que já está, na minha visão, se encaminhando para uma hiperinflação, né, a última medida do Sérgio Massa de atrasar a divulgação dos índices de inflação, porque as eleições estão aí, mostra para mim que tem algo ali que eles estão tentando esconder. E isso é ruim para todo mundo na região, exceto para um país, a China. Porque a China já chegou para a Argentina e disse o quê? Se você quiser, eu tenho aqui os yuans para, né, ajudar você a efetuar o seu comércio e você paga a sua dívida com o FMI comprando dólares por meio desses yuans que eu vou te pagar. E isso, do ponto de vista da organização regional, é terrível. É terrível para o Brasil. E aí, sem mencionar Paraguai e Uruguai, que também são economias importantes, apesar de menores, o Paraguai, porque tem recursos naturais muito importantes, dentre eles recursos hídricos, que forma a Itaipu Binacional, e que é muito importante para a gente, e o Uruguai, que sempre foi tratado, a Argentina até de maneira condescendente trata como um irmão menor. É um país sofisticadíssimo do ponto de vista institucional, conseguiu se desenvolver apenas com recursos naturais ou de baixo conteúdo tecnológico, né, associado a gado, associado à produção de carne, e que tem um papel importante. Se o Uruguai sair desse arranjo, a gente está danado, não pode. Né, e a tentativa é exatamente essa. Então, eu acho que ter uma política para a região como um todo beneficia não apenas o Brasil, beneficia a todos. E no caso do Chile, eu acho que se o Chile conseguir, né, abrir mão das resistências que ele tem para entrar, acho que teria muito a agregar aqui para a gente. Mas, novamente, é um pesadelo geopolítico adicionar o Chile no Mercosul, sempre foi, porque o Chile gosta de atuar de maneira muito independente, ele tem ligações muito fortes com os Estados Unidos. Então isso, né, acaba emperrando. E tem um agravante que a gente não consegue conceber, o brasileiro leva na piada. Né? A nossa rivalidade com os argentinos está no futebol, o que já é cômico, né? Você fazer com que futebol seja motivo de rivalidade entre países. A rivalidade entre Chile e Argentina foi de guerra. É diferente. Os argentinos consideram os chilenos traidores por um ataque covarde iniciando a guerra pelo canal de Beagle. Foi a disputa fronteiriça entre os dois até hoje provoca faísca. O Chile, ele é talvez do Cone Sul mais beligerante deles, porque já quase entrou em guerra, teve guerra com o Peru e quase entrou recentemente de novo. O Chile gosta de confusão. Mas é um país importante. Acho que se essa rivalidade existente entre Argentina e Chile conseguisse ser superada pelo bem comum, e aí o Brasil podia ter um papel preponderante, porque o Brasil foi o árbitro na disputa, na guerra entre o Chile e a Argentina. Ela só não foi uma guerra sanguinária porque o Brasil arbitrou.
E eles respeitaram a decisão brasileira. Então, seria muito importante, por conta das reservas de recursos naturais do Chile, que é subestimada, o brasileiro não tem nem noção, né? Só conhece o Chile por causa dos vinhos. E como não tem noção de como a Argentina também é rica em recursos naturais, pela sua localização, os dois países estão localizados no extremo do continente, que é muito rico em recursos minerais e minerais raros. E a gente não consegue conceber. Mas eu acho que essa rivalidade pode ser ultrapassada e o Brasil teria um papel. O que eu, às vezes, fico preocupado, André, é que o Lula tem dado sinais erráticos em relação à política externa. Ele está muito preocupado em assumir um protagonismo que ele não vai conseguir assumir. Por exemplo, ele não tem nada que se meter na guerra da Ucrânia, ele tinha que apoiar todo mundo que está condenando a Rússia e acabou. Mas nós estamos no BRICS, tudo bem, o Putin vai entender, tá todo mundo... Finge que não está vendo, mas não fica falando bobagem, não fica falando que a guerra é culpa dos dois, não fica falando que os Estados Unidos é que são culpados, a gente vai falar até no próximo bloco, tem um pouco de culpa, mas vamos pensar o que o Lula está fazendo em direção ao Uruguai, Paraguai e Argentina está certíssimo. O problema é, será que ele não vai, esses movimentos erráticos não podem atingir isso? Porque o Brasil tem que ser justamente um muro para dizer para a China, peraí, você só vai entrar aqui se você falar com todo mundo. Então, eu acho que aqui tem um agente que a gente tem que trazer para a discussão, que é o FMI. Então, o FMI ele tem atuado de uma maneira que, na minha visão, é ruim para a articulação regional, que é de ficar exigindo que a Argentina faça o pior dos mundos para ela, que é desvalorizar a sua moeda. Então, todos os países da região têm a sua inflação basicamente determinada pela taxa de câmbio. Então, se você desvaloriza o câmbio, os produtos importados ficam mais caros, isso contamina os preços da economia e a inflação foge solta. Ao insistir que a Argentina tem exclusivamente um problema fiscal e que por isso tem que cortar gasto, e de fato tem uma série de excessos que precisam ser contidos, precisam ser redirecionados, mas aceitar uma maxi desvalorização da Argentina é literalmente dar um diploma de hiperinflação para a Argentina, da mão do Fundo Monetário Internacional. E quem está se aproveitando disso é a China. A China está entrando nesse jogo dizendo assim, não dá para fazer isso. Você não pode deixar a Argentina entrar numa espiral hiperinflacionária. E aqui eu acho que o Brasil tem conseguido, apesar de ter sinais realmente controvertidos na política externa, na região, eu acho que o Brasil está conseguindo ser essa, vamos dizer, quase que uma triagem de capitais, né? Então ele diz, vocês vão entrar aqui, mas vão entrar aqui dentro desses processos produtivos, dentro desse arranjo que a gente está montando, mas ainda tem muita incerteza. Você tem razão nisso, porque a política industrial regional ainda não está montada. E vocês sabem bem que capital vai para onde tem menos resistência. Então, capital é como água. Se tiver uma fissura na parede, vai entrar e vai conseguir para onde ele deseja, que é onde tem menos resistência. E nisso eu acho que a política externa brasileira pode ser incrementada por meio de uma política regional, particularmente nos setores da transição ecológica. Porque é curioso, Paulo, que as pessoas não se tocam. Eu ouvi essa pergunta a semana passada. Por que no Uruguai aceitam reais, no Paraguai aceitam reais, na Argentina aceitam reais e no Brasil não? Não aceita peso. As outras não. O Chile não, e aí dá para explicar. Os três países são países de fronteira. E eles compram muita mercadoria brasileira. E é um comércio como a gente faz no dia a dia, da padaria e tal. Ou seja, o real que você entrega numa loja que vai para um doleiro, ele vai para a fronteira, onde ele vai ser usado para ser transformado em compras, desde abastecimento de carro até compras de supermercado, compras de grande volume de atacadistas e tal. O brasileiro não atravessa a fronteira para comprar lá. Ele só atravessa a fronteira quando ele quer ir no free shopping da fronteira terrestre do Uruguai, quando ele quer ir comprar muamba no Paraguai, e aí ele leva dólar. Então, a explicação é muito simples. Quando as pessoas perguntam por que nesses três países a nossa moeda é aceita, olha como o brasileiro é, e o brasileiro não aceita a moeda deles. Porque eles usam a nossa moeda. Nós não usamos a dele para absolutamente nada. E tem uma coisa que me chama a atenção, é aquela mania do governo fingir que não está acontecendo nada. Todo mundo fica espantado, e o Brasil fazia muito isso na época da inflação, de aumentar as notas em circulação. Nós já tivemos notas de 5 mil cruzeiros. Tal.
Na Argentina, até hoje, a maior nota é de 1.000 pesos. Sabe quanto ela vale? R$18. Ela não serve para nada. Mas o governo não faz notas maiores. Tem um motivo. Países com hiperinflação, ou uma inflação muito alta, tem muita informalidade na economia. E quando eu impeço a compra em moeda, porque você vai ter que levar uma mala para o supermercado para poder pagar a compra em dinheiro, e você vai ter que usar o cartão de débito, eu formalizo a economia. Olhem só o que a Argentina faz. Ela obriga o cidadão, ao invés de andar com um bolo de dinheiro, não vai dar, porque ele tem que ir com um carrinho de mão. Ele é obrigado a usar o cartão. Então, até nisso, são medidas que nós já conhecemos, mas nós reagíamos de maneira diferente. E talvez seja aí o segredo para a gente ajudar esses países. A opinião volta depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, nesta terça-feira o André Roncalli e o Roberto Mohamed estão discutindo as questões econômicas aqui da América do Sul para começar no primeiro bloco, mas vamos falar também nesse momento dos Estados Unidos, não é, Mohamed? Eu só queria amarrar a questão que a gente deixou no bloco por causa da questão da moeda, porque o André queria falar alguma coisa sobre isso. Eu queria adicionar que existe um motivo pelo qual a gente não usa a moeda dos outros países, e é exatamente o motivo do nosso tamanho. O Brasil é uma economia muito grande, tem um mercado monetário muito desenvolvido, tem um mercado financeiro mais desenvolvido da região, que é o que a gente chama de mercado profundo, que é a quantidade de títulos, tipos de títulos e mecanismos financeiros que um país pode usar, né, no seu setor privado para desenvolver e financiar a economia. E aí tem um problema nisso, que é uma barreira que independe, aí nesse caso, da opção do governo, porque a moeda é usada pelo povo. Então as pessoas decidem que dinheiro elas vão utilizar. Uma possível proposta para ajudar a Argentina a sair da situação que ela se encontra, que é um problema de encanamento. Literalmente, eles têm recursos naturais, eles têm empresas, eles têm um povo qualificado, eles têm indústrias, eles têm tudo para prosperar. Só que não tem dinheiro para fazer a transação. Porque o dinheiro deles ninguém quer, porque é uma economia em crise, uma economia com dificuldades hiperinflacionárias, com dificuldades fiscais, e eles não conseguem efetuar as transações que podem remunerar bem a sua população, exportando mais. Não tem reservas em dólares. Né? Exato, porque o peso precisa ser convertido em dólares para poder efetuar as transações. A China percebeu isso e falou, tudo bem, a gente faz em yuan diretamente, né, com os pesos argentinos. O Brasil poderia permitir, por exemplo, a abertura de contas em reais dentro da Argentina, se o governo argentino assim solicitasse. Poderia selecionar os tipos de operação, porque isso ia dar, primeiro, um lastro para as transações dentro da Argentina e nas relações com o Brasil, que certamente estabilizaria fortemente as relações econômicas dentro da Argentina. E aí, obviamente, tem uma série de particularidades, porque a primeira reação, a gente pode imaginar a Argentina como uma economia viciada. Então, ela está viciada em dólar. Se você joga real lá, a primeira reação qual que é? Vou pegar o real, que tem muito dinheiro para comprar dólares. E é isso que a China percebeu e está deixando a Argentina fazer. Não sei no que vai dar. Mas tem alguma experiência parecida com essa no mundo? Não. Isso seria equivalente, se fosse feito, à inclusão da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental. Porque é basicamente você pegar um país que tem 1/4 da população brasileira, seria um estado de 44 milhões de habitantes, e que você incorporaria uma São Paulo em termos de populacionais, né? Em termos de economia é diferente, mas você incorporaria uma São Paulo ao território monetário brasileiro. Isso seria um transplante monetário de alta complexidade. Mas seria certamente uma maneira de aliviar os problemas que hoje a Argentina tem. E seria também um passo para eventualmente constituir essa moeda comum a partir da estabilização da Argentina. Você não precisaria eliminar o peso para isso. Esse é o ponto-chave. Você não elimina a soberania monetária. Eu imagino, Mohamed, os políticos conservadores brasileiros tendo chilique diante do minério. Só que, olha só o que o André está falando. Né? A Argentina seria... O Brasil estaria incorporando a Argentina economicamente. Não envolve em nada a soberania deles. Mas um país com que a gente tem laços profundos.
Só que o valor de uma moeda é fixado pela política cambial do seu emissor. Ou seja, o valor do real em relação ao dólar não seria afetado pelo fato dele estar circulando na Argentina. Até porque não é o elemento circulação que é preponderante na taxa de câmbio. Imagine a situação agora para o ponto de vista argentino. O maior inimigo, a política fiscal é a principal causa da desvalorização do peso argentino. A partir do momento que o argentino começa a usar o real, e o real não depende da irresponsabilidade política dos seus governantes, porque ele é fixado pela política econômica de Brasília, a economia argentina, que só precisa que ninguém atrapalhe para dar certo, porque é esse o grande problema, e encontrar finalmente a sua saída. Porque ela não dependeria mais da irresponsabilidade fiscal do governo, porque esse dinheiro não entraria via Estado. Quando o governo brasileiro autoriza a abertura de contas lá, e o governo argentino também, em reais, esse dinheiro vai circular para a iniciativa privada, para os negócios. Não vai para o Tesouro Argentino, porque o Tesouro Argentino só opera com duas moedas, o dólar e o peso argentino. Isso é por lei. Então esses reais não vão para o governo argentino, esses reais vão para a economia, para levantar, que vai parar de se sujeitar à irresponsabilidade fiscal do governo. Se a oposição no Brasil conseguisse conceber o quanto é importante e o quanto a Argentina estaria ligada a nós, e eles têm um potencial para crescer muito rapidamente se o governo não atrapalhar, o quanto isso faria, o que isso faria com a economia brasileira, eu faço até uma aposta. Seria o primeiro passo para a valorização definitiva do real. Você veria o real a menos de 4, porque ele seria a moeda do Cone Sul. O real, menos de 4 em cotação no dólar. Imagine que isso acontecesse nos outros dois países do Mercosul, como consequência. Porque quando eles olhassem isso, nós seríamos os Estados Unidos da América do Sul. Isso não é uma piada, isso não é uma conversa de meio ponto. É uma coisa real, que poderia acontecer. Não é, André? O dinheiro não ia para o Tesouro Argentino. Não, ele nem pode ir para o Tesouro Argentino, porque, como você colocou, apenas pesos podem pagar impostos, né? O real não vai para pagar impostos, ele vai para facilitar operações, e há várias maneiras de você estabelecer limites para quais operações podem ser feitas ou não. Tudo isso, obviamente, teria que ser muito bem desenhado, mas há maneiras de direcionar esses recursos de maneira apenas desobstruir as relações comerciais entre os países. E eu acho... Obviamente, isso aqui é um pouco o exercício de conjectura, né, uma previsão sem fundamento, porque não tem nada ainda desenhado nesse sentido, mas dado o tamanho da economia brasileira e as relações entre Brasil e Argentina, para mim é quase que automático que o argentino use o real como lastro de operações, pelo menos nas operações com o Brasil. E aí, com o tempo, é possível que haja a demanda por parte de Paraguai e Uruguai no sentido de facilitar essas transações, sem garantir ao Brasil nenhuma imposição, nenhum tipo de dominação sobre os outros países, porque seria exclusivamente uma região monetária. Ela não seria nem moeda única. Esses financiamentos feitos em real, feitos em moeda brasileira, para a produção argentina, seria um embriãozinho dessa ideia? A gente pode imaginar, por exemplo... está sendo viabilizado. Sim, mas a gente pode imaginar o Banco do Brasil, por exemplo, na Argentina, concedendo empréstimos para empresários argentinos que vão atuar, por exemplo, no comércio exterior com o Brasil. E essa operação pode ser feita em reais. Isso já acontece, só que não é com o Banco do Brasil. Então, só que ocorre aqui no Brasil apenas, do exportador brasileiro para a Argentina. Seria uma forma de você permitir que o exportador argentino transferisse os seus produtos para o Brasil via uma operação monetária lastreada em reais. A China está fazendo isso, só que ela está fazendo isso de uma maneira que, na minha visão, atenta contra a soberania regional. Porque a operação com a China envolve usar as futuras exportações argentinas como garantias para esse dinheiro que a China empresta para a Argentina. No caso do Brasil, não. O que você teria seria apenas a facilitação de operações. Só que, novamente, como o Roberto colocou aqui, a hora que você coloca isso na mesa, a primeira reação é, pronto, então o Brasil vai salvar a Argentina com o nosso orçamento. E não tem nada a ver, é crédito que a gente está falando. A gente está falando exclusivamente de operação creditícia, que pode ser controlada aqui via Banco Central, da mesma maneira que hoje a gente faz. Porque o que ocorre hoje no Brasil?
Os bancos têm mais de 10% do PIB na forma de liquidez disponibilizada. Só que não tem para onde emprestar. E com a vantagem, como você está falando de uma moeda que existe no papel, não é moeda eletrônica, não é uma moeda cambial, olhem só a burrice de quem não consegue enxergar. Se o Brasil empresta dinheiro para a Argentina, ele empresta em dólar. Se o Brasil emprestasse em reais, para que ela usasse esse dinheiro em reais, nas contas e na economia argentina, esses reais só poderiam ser usados depois para uma coisa, pagar o Brasil, ou comprar coisas do Brasil. Quer dizer, a obtusidade que nesse país virou assim regra com o nosso querido Paulo Guedes, né, o vendedor de diploma de MBA, deixou um monte de gente totalmente ignorante na economia. É uma coisa impressionante. Eles repetem o mantra, não, vai emprestar dinheiro para os comunistas, vai emprestar dinheiro para a esquerda, vai jogar dinheiro fora. Não está tirando de nada, porque os caras só vão poder gastar aqui e ninguém consegue enxergar isso. Agora, André, a gente está diante de uma coisa, eu falei na semana passada, da eleição americana. E eu estou muito preocupado porque as pessoas não dão a devida importância do que é para o mundo, mas também e principalmente para nós, a volta do Trump. Que seria um retrocesso total para o mundo inteiro, mas principalmente para a América do Sul, que ele sempre desprezou totalmente. A ponto de ter proferido aquela frase ridícula que o maior erro dele foi não ter invadido a Venezuela. Se ele não for inelegível, declarado inelegível, ele ganha tranquilamente as prévias dos republicanos e provavelmente será o candidato. Você escreveu um livro, que o nome do livro, você na verdade fala da economia americana, dos princípios basilares da economia americana, mas usou o nome do presidente, Bidenomics. Você não acha que vai ser um grande erro dos democratas se eles não se rebelarem e forem para cima do Biden exigindo que ele não seja o candidato? Porque a candidatura do Biden é certificada para o fracasso. Eu acho muito difícil o Biden se reeleger. Muito difícil, não pelo insucesso do programa econômico, porque eu acho que ele está conseguindo atingir aquilo que ele quer, ainda que com limitações muito severas, né? Se a gente pega o programa original do Biden, ele era 3, 4 vezes maior do que aquilo que ele conseguiu aprovar no Congresso americano. E as eleições que levaram a maioria dos republicanos nas casas faz com que, obviamente, ele tenha ainda menos poder. Então, na minha visão, aquilo que o Biden tentou fazer é o que ele conseguiu. Daqui para frente, administrar até as eleições do ano que vem. Eu acho que se o Trump concorrer, tudo indica que ele tem uma chance grande, tem uma alta incerteza sempre na margem nos Estados Unidos, como a gente viu nas eleições em que o Biden venceu, mas eu acho que ele tem muito mais chance de vencer um candidato à reeleição como o Joe Biden. Então, por isso, é evidente, obviamente é um exercício de futurologia, mas eu acho que o Partido Democrata não pode cometer esse erro, né, se não houver chances assim, muito sólidas de haver uma reeleição, porque a chance do retorno do Trump, na minha visão, seria muito danoso para a sociedade americana. Mas você entende que o Trump, mesmo com todo o desgaste desses processos, principalmente aquela questão que para os Estados Unidos culturalmente é muito importante, de terem sido encontrados documentos secretos na casa dele na Flórida, você entende que ele leva a convenção republicana tranquilamente? Leva. Paulo, eu não entendo a sua surpresa. A gente aqui não assistiu coisas absurdas. Se você acha que um Eduardo Bolsonaro é cara para ter 1 milhão e poucos mil votos, não tem. Mas é diferente de ter uma maioria, né? Mas eu acho que dá para entender quando você olha aquele miolo americano. Eu já te falei, o miolo americano não é como a gente imagina. Você pensa Estados Unidos no Brasil, você pensa Nova York, Chicago, Las Vegas, as cidades da Flórida, a Califórnia. Aquele miolo, Kansas, Tennessee, Missouri,
São coisas assim, os estados, eu chamo de estados easy top, que é a imagem daquele cara com a barbona, o óculos escuro, o chapéu com uma 12 cano duplo na mão esperando alguém, sabe? Tipo família Buscapé. É isso. E esse interior dos Estados Unidos é atrasado, é rançoso, é ignorante, não tem visão de mundo, eles acham que eles são o centro do universo. É diferente. É bem diferente. E eles representam, pela divisão, as pessoas não conseguem entender o sistema eleitoral americano. É muito fácil entender. São 50 estados, sendo que um deles é o Havaí, que é estado há pouco tempo, eram 49, e é bem pouco tempo. Não pense você que o Havaí se tornou... Você sabe que às vezes eu me irrito tanto com a diretora do programa, porque ela fica me enchendo o saco, tanto faz eu olhar para cá como olhar para cá, vai dar na mesma, mas tudo bem. Quando você tem esse miolão, porque o Havaí é progressista, os democratas sempre ganharam lá. Porque o Havaí sente na pele o que é ser vítima do colonialismo americano. Que eles eram vistos como não americanos. Esse miolo vota de forma completamente diferente, só que ele representa, porque lá cada estado tem um número de eleitores no colégio eleitoral. Por quê? Porque a concepção dos Estados Unidos como nação é de uma confederação, e não de uma federação, como a nossa. A autonomia dos estados é uma coisa absurda. Mas o que me preocupa, André, eu tenho certeza, o Paulo está surpreso, eu tenho certeza que o Biden, que o Trump ganha. Se a eleição segue esse rumo atual, o Biden é candidato à reeleição, mesmo com tudo deixando claro para ele que ele vai perder. Os democratas vão perder estados que eles ganharam na última eleição. Sim. E aí a Califórnia não mantém ninguém, embora ela sozinha tenha um número de representantes igual ao da Flórida. Eles vão perder esses estados adjacentes a esse miolo americano, aquele miolo vermelho, que são dos republicanos. E aí, eu acho que o que as pessoas não estão entendendo ainda, o que um cara como o Trump, com o cheque em branco das pessoas dizendo para ele, olha, você fez falta, volta que você estava certo, porque é assim que ele vai ver a vitória dele, o que esse cara pode representar para o mundo. O André conversa sobre isso com você, telespectadora, com você, telespectador, depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco dessa terça-feira. O André Roncalli e o Roberto Mohamed estão analisando as questões. No primeiro bloco a gente falou da América do Sul, um pouco no segundo bloco, e da questão política nos Estados Unidos. E o Mohamed pintou aí o Donald Trump como uma assombração assim sobre o mundo. É isso mesmo, André Roncalli? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que a assombração, ela reside exatamente em uma sociedade que ainda é muito antagônica entre si, com diferentes frações em luta. É uma sociedade com muito conflito interno, particularmente político. Por que eu acho que tem fortes chances do Donald Trump voltar e ser bem sucedido? Novamente, não vai ser sem luta, não vai ser uma vitória fácil, mas eu acho que tem um aspecto da política norte-americana que serve muito de lição para a gente, particularmente para as forças progressistas brasileiras, que é exatamente a dominância do identitarismo lá nos Estados Unidos. Ou seja, sem diminuir a importância de aspectos associados a questões identitárias, como recortes raciais, questões de gênero, questões de orientação sexual, existe ali uma dominância na questão associada ao discurso, à liberdade de expressão, à defesa de minorias muito, muito fatiadas, muito recortadas, que impedem a visualização e a formação de uma coalizão sobre questões reais, materiais dos Estados Unidos, associados, por exemplo, à falta de infraestrutura. Desde os anos 70, a sociedade norte-americana vem passando por uma queda constante nos investimentos em infraestrutura. Desde os anos 70, os salários reais nos Estados Unidos não crescem. Quando a gente vê todos os dados, e os Estados Unidos são riquíssimos em dados para você analisar os recortes de desigualdade,
Os negros são aqueles que mais sofrem, são os que têm a maior chance de morrer por violência, são aqueles que têm os piores empregos, têm as mais baixas rendas. As mulheres têm um diferencial de salário grande com relação aos homens para as mesmas ocupações. Ou seja, existe tudo aquilo que a gente vê aqui no Brasil, só que existe uma dominância do debate cultural que favorece muito a direita. Porque a direita, então, indaga para a esquerda. Ora, vocês estão falando de fazer a reestruturação do parque industrial, a mudança na infraestrutura, na orientação da transição verde, e vocês não conseguem construir. Há muitos analistas nos Estados Unidos falando assim, por que os democratas não são bons construtores? Então eu acho que o debate político americano ainda se vê dominado por questões identitárias. Novamente, não é que essas questões são menos importantes ou que elas não devam ser tratadas, mas elas dominam o debate. E aí eu acho, comparativamente à direita, que a esquerda não tem a capacidade de mobilização que o discurso de direita, que o Donald Trump leva, anti-establishment, né, anti-sistema, acaba mobilizando esse centro dos Estados Unidos, que o Mohamed também tocou no último bloco, que acho que leva, eventualmente, a uma maioria dos colégios eleitorais, salientando que o sistema eleitoral americano ele não é um sistema de voto majoritário. Então, não necessariamente o candidato que recebe o maior número de votos é aquele candidato que vence. Foi isso que levou Donald Trump à vitória. Ele tem o maior número de colégios eleitorais. E cada estado tem uma regra. Então, por exemplo, tem estado que se um partido leva um colégio eleitoral a mais do que o outro, ele leva todos os colégios eleitorais do estado. Isso dá, então, ao Partido Republicano uma capacidade grande de eleição. E num contexto de guerra cultural, a minha visão é que ainda os republicanos levam, né, a melhor, porque os democratas não conseguem substituir o debate cultural, o debate identitário, por um debate efetivamente de distribuição de recurso. Para onde está indo o dinheiro, para investimento, para a melhoria das condições de vida da população, que geralmente, né, sofre mais. O que o Roncalha falou em relação aos Estados Unidos, a gente vê no Brasil também. Essas questões da orientação de gênero, essas questões comportamentais ligadas ao aborto, por exemplo, que é uma grande discussão no Brasil, elas obscurecem a discussão das reais questões brasileiras. Não tem uma política nacional de segurança pública, não tem um pacto de Estado pela educação, não é isso? Mas aí tem outras explicações também, porque a gente sempre às vezes foi grave. A gente às vezes reduz a discussão a um determinado ponto. O fenômeno das igrejas evangélicas ou neoevangélicas, que a gente chama de pentecostais, neopentecostais no Brasil, começa em 77 com a fundação da Universal. Mas ele se fortaleceu nos anos 80, quando a Universal começou a descobrir esse caminho de alugar espaço em emissoras de rádio, programas em emissoras de TV, que fez com que ela chegasse até o final dos anos 80 comprando a Record e se transformando numa igreja midiática. Por que eu estou falando disso? Porque estas igrejas já existem nos Estados Unidos desde a década de 30. Não tem o comportamento das nossas, mas elas já são midiáticas, elas já ocupavam espaços em rádio, e nós estamos falando da década de 40. Por que isso é muito importante? Porque esse conservadorismo americano está ligado ao fanatismo religioso, que nos Estados Unidos, pasmem, é ridículo você ficar criticando o fanatismo árabe, porque o fanatismo pentecostal americano é tão forte ou pior, porque o terrorismo interno nos Estados Unidos, o que é o terrorismo interno? Dos fanáticos, seja por armas, contra o imposto de renda, contra o Estado, tem a raiz religiosa. E ele é tão perigoso quanto o terrorismo de fora, e esse fanatismo vê no Trump o seu canal, vê no Trump o seu porta-voz. Aquele senhor vermelhão, de cabelo grisalho, olhos claros, que é o símbolo do americano, quando você vai para lá, não é o do americano do cinema. Esse cara representa para esse grupo, que é muito forte nesse miolo dos Estados Unidos, e que é louquinho para exportar esse fanatismo,
É justamente aí que reside o perigo do Trump, Paulo. Não porque ele representa a volta dos Estados Unidos às sombras, mas porque ele dá voz a esse fanatismo. E quando esse fanatismo tiver a possibilidade de acordar e falar sendo ouvido no resto do mundo, ele é capaz de levar os Estados Unidos a uma loucura que todos nós queremos, não queremos nem sonhar com ela, que é o da Guerra Santa. Porque enquanto a guerra for algo que eu racionalizo, falo, eu vou destruí-lo, mas ele também pode me destruir, nós vamos afetar o mundo inteiro, a gente controla a onda. Por que o Putin não usou sequer armas nucleares estratégicas, que são de um alcance muito pequeno, mas que são decisivas no momento de combate, quando ele tem um arsenal gigantesco em relação a elas? E o que é pior, todo mundo pensa que a Ucrânia é coitadinha. Coitadinha não, a Ucrânia, talvez, existe uma teoria da conspiração que diz que isso é absolutamente verdade. Eu sei que ela tem arsenais de armas químicas. O que eu não sei é o tamanho desses arsenais, porque foi a parte que lhe coube na partilha da antiga União Soviética, quando ela abriu mão das armas nucleares. Gente, se o fanatismo dos americanos começar a ter voz na Casa Branca, eu acho que é bom todo mundo começar a fazer porão, a prova de tudo, nos seus prédios ou nas suas casas. No seu já tem, André? Não tem nem porão. Mas Eu estou exagerando, André. Oi? Eu estou exagerando. Eu quero acreditar que sim, mas não sei se você está exagerando muito não, porque de fato essas forças nos Estados Unidos são, como você colocou, elas já vêm de décadas. A gente não pode esquecer a quantidade de suicídios em massa que esse tipo de atuação fanática já levou nos Estados Unidos. E o fanatismo, que ele tem esse corte religioso, mas não necessariamente ele precisa ser associado a alguma religião, ele se caracteriza, o fanatismo, com uma incapacidade de reagir a evidências que a realidade te mostra. Ou seja, você tem uma ideia, uma fantasia, uma idealização, e nada do que vem do ambiente externo te demove, tira essa ideia da sua cabeça. E aí vem uma particularidade desse tipo de ação, que é a capacidade dessas pessoas de suportar condições materiais terríveis, muito precárias, exatamente porque existe, um anseio, existe uma idealização que as move. Isso está, inclusive, na raiz do cristianismo, e isso torna esses movimentos ainda mais perigosos do ponto de vista da articulação política, porque imagina que o Trump vença e ele não consiga melhorar as condições materiais dessas comunidades. A força comunitária desses grupos permite a eles sustentarem situações precaríssimas durante muito tempo, 4, 8 anos, em prol deste ideal, desta construção, que pode ser fantasiosa, porque a realidade não está alimentando esse tipo de, vamos dizer, de configuração real, dizendo assim, olha, você agora está mais rico, a sua vida familiar está melhor, seu filho tem emprego, você conseguiu melhorar de vida. Não, eles suportam qualquer coisa. E isso eu acho, numa economia que está se desindustrializando como a americana, num contexto de esvaziamento do centro, do grande ali interior dos Estados Unidos, é terrível, porque isso vai aumentando o antagonismo com as costas, que é onde estão exatamente as cidades mais populosas, e vai fazendo com que aquele sistema político se encaminhe para o colapso, para a incapacidade de articular os diferentes interesses. E tendo eles o segundo maior arsenal nuclear do mundo, eu acho certamente um problema grave, porque, como você bem colocou, Mohamed, no caso da Ucrânia, existem ali similaridades em termos de fanatismo, e também na Rússia, a gente não pode esquecer, o Putin está longe de ser um líder esquerdista, ele é anti-imperialista, no sentido de que ele não quer que haja avanço da OTAN ali, mas que ele está longe de ter uma visão progressista da economia, ao contrário, ele insufla o fanatismo de várias maneiras dentro do país, também com recortes religiosos. Então, na hora que a gente junta esse caldo, eu quero acreditar que o Mohamed está exagerando, mas eu tenho medo dele estar certo. E aí entra a postura do Trump no governo dele. Parece que as pessoas esquecem.
embora a gente tenha aquelas suspeitas todas de que a Rússia participou ativamente da campanha do Trump e tal, ele tinha uma relação absolutamente cordata com o Putin. O Biden já estabeleceu uma tensão desde o início, né? Inclusive provocando tanto o Putin quanto a China. Pegou muito mal a descoberta de corrupção explícita de quando ele era vice-presidente, de que ele teria recebido, ele e o filho dele teriam recebido dinheiro da Ucrânia. O que explicaria esse envolvimento voluntário, né, e tão dedicado dele a fornecer sucata militar americana, vendendo para a Ucrânia para aumentar a dívida. É um negócio muito complicado e nebuloso. E que eu acho, por isso que eu falo, se o Trump for candidato, ele ganha, porque vão acabar com o Biden durante a campanha. E ele vai perder, os democratas vão perder estados que foram fundamentais. Agora, onde entramos nós nessa brincadeira toda? E essa é a questão. A gente tem um cara assessorando o Lula em relações exteriores, chamado Celso Amorim, que durante o governo Lula foi o cara que fez as grandes pataquadas, colocando na cabeça do Lula que ele poderia ser uma opção de liderança na época, o George Bush e depois o Obama no início do governo dele. O Lula acreditou naquela história do ele é o cara, tal. Ele achou que aquilo era verdade e não uma piada. Mas me incomoda porque o Celso Amorim me parece gagá. Não é o Celso Amorim daquele governo. Que fazia, mas não pregava prego sem estopa. Sabia o que estava fazendo. Era equivocado a opção, mas sabia o que estava fazendo. Agora parece que não sabe mais o que está fazendo. Parece-me que o Celso Amorim está gagá. E aí eu fico preocupado com o seguinte. Muda uma coisa, você tá com o Biden, que é um democrata meio com um pé no conservadorismo, mas que deixa eles falando sozinhos, do que você ter um cara que simplesmente despreza a sua existência, e aí você fica que nem aquela criança birrenta querendo chamar atenção, e aí vai fazer um monte de bobagem. O meu medo está nisso. O meu medo não é o do confronto com o americano, é a política externa americana desprezar a América do Sul e fazer com que aí a diplomacia brasileira, não do Ministério das Relações Exteriores, mas essa assessoria ligada diretamente ao Lula, comece a querer fazer malcriação para chamar atenção. E a gente sabe que em relações exteriores isso é tiro no pé. Você não acha que a gente corre esse risco? Eu acho que corre esse risco, principalmente porque o cenário hoje é muito diferente daquele de 2008 e 2009. Não, vamos lembrar que a Rússia avisa que ela não quer o avanço da OTAN desde esse período. Então, um Lula forte, o cara, no início do conflito é uma coisa. Agora, o Lula chegar depois de todo o processo, dele ter sido preso, dele, né, ter conseguido, né, vamos dizer, a eliminação do processo, e ele volta a ser presidente num contexto em que o antagonismo entre as potências está muito maior, em que a China já assumiu a sua liderança no contexto geopolítico e regional ali perto, né, da casa dela. Tudo isso torna esse cenário muito mais problemático. E aí eu acho, né, no meu entendimento, se o Brasil assumir o protagonismo regional aqui na nossa casa, que é o que, né, levou toda essa nossa discussão aqui nesse programa, eu acho que é onde o Brasil tem mais chance de prosperar. Porque o tamanho desse conflito agora ali, com o epicentro na Ucrânia, está muito longe da gente. Então eu acho que o pleito do Lula de criar alguém, um agente que seja capaz de arbitrar essa paz é razoável, é meritório, mas na minha visão o Brasil tinha que se preocupar aqui com as suas relações regionais e particularmente com as relações dos órgãos multilaterais com a região, que é onde eu acho que tem muito espaço para avançar. Com isso chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo ao André Roncalha, economista, ao Roberto Mohamed, comentarista, advogado tributarista daqui do Opinião, a participação, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.